paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntas para aprender do Senhor. Estamos no livro de Esther, né? Hoje é o 3º capítulo. O Senhor me direcionou faz 3 dias para eu levar a mensagem do livro de Esther. E eu espero que seja uma bênção para a vida de vocês, como está sendo para a minha. Porque Deus está me mostrando horizontes novos, porque eu já falei nesse livro, mas dessa vez é de forma diferente. E louvado seja Deus, porque Ele tem ideias brilhantes. As palavras, a vida, o milagre e a grandeza dele se renova a cada manhã. Então o importante é eu e você estar atento. O importante é a gente ficar ouvindo a voz do Mestre. Porque eu creio que com você também é assim. Às vezes eu leio uma mensagem hoje, daqui a 8 dias, quando eu vou olhar, aquela mesma mensagem o Senhor já me fala em outra situação de forma totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem formas lindas, gloriosas de falar para a sua igreja. Amém? O título de hoje é algo muito atrativo e muito, como é que eu posso dizer, uma exortação para mim e para você. Não se incline diante de outros deuses, não. Independente da situação da vida, da adversidade, das lutas, mas nós só temos um Deus, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! E hoje no capítulo 3 do livro de Esther, do 1 ao 15, a gente vai ver que um homem não se inclinava a outro Deus. Todos já sabem que é Mardoqueu, né? Vamos aprender com ele? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. A gente já sabe que Amã era uma pessoa perversa, maligna, cheia de eu, cheia de soberba, né? A sua altivez lá em cima. E ele só procurava pessoas que o exaltassem. Mas dessa vez ele mexeu com um povo diferente, um povo que tinha dono, né? Quantos Amã existem por aí? Mas também existe os Mardoqueu. E que eu e você faça parte desse grupo maravilhoso, desse servo de Deus que foi Esther e Mardoqueu. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Todos aqueles bajuladores, aquelas pessoas que tinham interesse, aquelas pessoas que não conhecem, que não conheciam Deus, e que muitos que fazem isso hoje é porque não conhecem o Deus que a gente conhece, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Israel, é esse Deus que Mardoqueu servia a Esther. Apesar do nome de Deus não estar nesse livro, mas está nos milagres, está nas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o título diz, não se incline diante de outros deuses. Mardoqueu não se inclinava. Então os servos do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mardoqueu, porque transgride o mandado do rei. Sempre tem aquele para observar a mim e a você, né? Com atitudes de servo. Às vezes diz que a gente está exagerando, às vezes diz que a gente está perdendo tempo, às vezes diz que a gente está passando dos limites. E tinha pessoas aqui para não só perguntar a Mardoqueu, como para ir levar a fofoca, querer ver o disse-me-disse, querer ver a discórdia. Seja o Mardoqueu, que eu possa ser o Mardoqueu, porque eles aqui perguntaram por que ele transgredia a lei. Mas ele sabia, porque quem serve a Deus, quem está perto sabe. Mas muitas vezes quer ver sair da minha e da tua boca para sair falando. Mas o segredo meu e teu para a vitória é não se inclinar diante de outros deuses. É deixar que o nosso Deus responde por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para que virem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Veja que as pessoas sabendo
e perguntando a Mardoqueu dia após dia, e ele disse a mesma coisa, que não se inclinaria, que era judeu, a palavra, a história chegou a Amã. Só Deus sabe como chegou, né? Porque geralmente o fofoqueiro, ele exagera, dependendo da sua vontade, da sua carne, de ser deixado usado por Satanás, ou até pela maledicência, pelos seus interesses, as palavras chegam de outra forma. Mas independente de estarem falando de mim, de você, vamos continuar se inclinando só a Deus. Só esse Deus tremendo e poderoso. Porque Mardoqueu tinha uma opinião. Mardoqueu sabia quem servia. Mardoqueu não se deixou levar por conta de autoridade, de cargos, de nomes, não. Mardoqueu sabia quem servia. Eu e você sabe? Não olhe para as adversidades. Não olhe para os motins, as críticas, os deboches, as ironias, as panelinhas. Olha para Cristo. Seja um Mardoqueu. E eu também, porque a vitória é certa. Jesus, nesses últimos tempos, ele procura os verdadeiros adoradores. O que é que a Bíblia diz? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A gente é falho, mas cada dia vamos lutar para melhorar mais e nunca deixar de adorar esse Deus. Aleluia! Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Em outras palavras, se encheu de ira, de ódio. Satanás é assim. Quando eu e você não cai naquela rodinha de pecado, na roda dos escarnecedores, o que é que ele quer? Nos ridicularizar. O que ele quer? Nos apontar, nos dar medo. Tenha medo não. Continue igual Mardoqueu. Tenha sua posição de servo e serva, independente das ameaças. Porque o emprego que tu estás, tem pessoas assim? Se foi Deus que te deu, só sai no tempo. E muitas vezes Deus transforma a maldição em bênção, ainda promove. E na hora certa, os Amã cai fora. Porque Jesus sabe trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi que Davi disse: nunca vi um justo mendigar o pão. Continue sendo justa. Continue sendo justo. E aqueles que dizem que eu e você não somos justas, a Bíblia diz que é o Senhor que nos justificou. Descanse e continue na posição de serva e de servo. Amém? Porém, teve um pouco nos seus propósitos. Porém, teve como um pouco nos seus propósitos e pôs as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero, quer dizer, do rei, os judeus que estavam naquele lugar. Amã, pela sua arrogância, sua prepotência, sua soberba, sua altivez, não aceitava que Mardoqueu, quem é ele, né? Para não se prostrar diante de mim. Porque às vezes as pessoas, por conta de título, de dinheiro, de posição, se acham muita coisa. Mas grande e poderoso só é o nosso Deus. Continue no seu pensamento. Continue na sua posição de servo e de serva. O que é que o Senhor diz aqui em Êxodo 20, verso 3, nos mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim. Mardoqueu não tinha, Esté não tinha. E que eu e você não tenha outro Deus. Porque o nosso Deus está nos céus e na terra. O nosso Deus se inclina para ver os céus e a terra. O nosso Deus é que toma conta do mundo, do universo e das pessoas, elas querem ou não. Então é esse Deus que eu e você tem que crer. É dor, é choro, é humilhação, é desemprego, é enfermidade e adora nesse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui diz, Amã tenta matar todos os judeus. Veja que Satanás, achando um pouco, não só agora iria destruir a Mardoqueu como todos os judeus. Mas a gente tem dono. Descansa no Senhor. Jesus sabe trabalhar. Descansa no Senhor. No primeiro mês, que é o mês de Nisa, no ano 10º do rei Assuero, se lança por, isto é, a sorte perante Amã. Amã aproveitou aquela época, aqueles rituais, aquelas tradições e achou que a sorte estava do lado dele. Porque o inimigo manga, o inimigo usa os próprios seus para afrontar o povo de Deus. Mas a gente tem que entender que ele veio para matar, roubar e destruir.
E Amã era o instrumento dele. Mas a gente também tem que entender que o príncipe da paz, a luz do mundo, o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, é ele que eu e você servem. E não esqueça que lá em Apocalipse diz que o Senhor tem a chave da morte e do inferno na mão. Deus manda não só na morte, como no inferno. Satanás é tão desgraçado que até a morada dele final ele não tem a chave. Quem tem a chave é o Todo-Poderoso. Portanto, não se assuste com as afrontas, com o recadinho. Não, glorifique cada dia mais ao Senhor. Veja que aqui em Êxodo 20, verso 3 diz: não tem outro Deus além de mim. O nosso Deus é grande, é poderoso. Se lançou por este a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, vê o que ele levou para o rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pois não convém ao rei deixá-los ficar. Amã não explicou que era porque simplesmente Mardoqueu não prestava continência, não adorava ele. Mas Amã usou as palavras que bem era para ele. Quantas vezes as palavras falando mal de mim, de você, chegam do outro lado do jeito que as pessoas querem que chegue? Com as colocações, com as calúnias, com as mentiras deles. Mas o nosso Deus é Deus de perto e de longe. Jeremias 23, 23 diz: sou eu Deus de perto e também não de longe. Nosso Deus vê todas as coisas, portanto descanse. Seja um Mardoqueu, seja um Esther, o Senhor te defende. O que é que a Bíblia diz? Êxodo 14, 14: pelejarás por vós e vós calareis. O nosso papel é se calar diante do mal, mas exaltar, glorificar, louvar, orar, ler a palavra, jejuar diante do nosso Deus. Aleluia! Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Veja que coisa séria. E eu porei nas mãos do rei, dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. Ele simplesmente olhou e observou as fraquezas, as vaidades, né? Os sonhos do rei. O rei gostava de ouro, de beleza, porque até os copos na festa eram de ouro. Então ele disse que esses talentos iam para o cofre do rei. Ia matar esse povo. E o que é que o rei disse? Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, quer dizer, adversário, inimigo. Ele deu porque era um homem de confiança do rei, o rei confiava, viu as palavras de Amã bem colocadas e acreditou, porque era um homem de confiança do rei. Quantos homens tem por aí de confiança, aparentemente, só com aparência? Mas a Bíblia diz que o homem vê a aparência e o Senhor vê o coração. A gente sabe que quando Samuel foi para honrar Davi, rei, ungir, quantas coisas, quantos empecilhos não houve, né? Primeiro foi colocado na frente todos os seus irmãos, bonito, de boa aparência, mas o Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe chegar na vida dos Amã. Eu continuo te dizendo, adore só a Deus, seja o Esther, seja o Mardoqueu. Olha o título. Não se incline diante de outros deuses. Não. Deus do dinheiro, Deus da mentira, Deus da prostituição. Não. O meu Deus e o teu é o Deus santo. É o Deus que disse a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás pisando é santo. E é esse Deus que pode todas as coisas e que dá vitória e livramento a mim e a ti. E a gente não se inclina a outro Deus. Veja que a situação de Mardoqueu e dos judeus agora passou a ser totalmente crítica. E disse o rei Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Quer dizer, o rei deu toda a honra, toda a liberdade a Amã. Logo a quem? Né? Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e os seus líderes, e de cada povo, e de cada província segundo a sua escrita.
e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. É como um carimbo, né? Foi decretada uma lei e Amã não perdeu tempo. Mandou chamar todas as províncias, digamos, os cartórios certos, as pessoas certas, para que aquilo ali andasse através dos correios da época para destruir aquele povo. Aquilo animou, aquilo alegrou o coração de Amã, porque Amã era soberbo, prepotente, ambicioso, maligno. Mas o nosso Deus é o príncipe da paz. O nosso Deus é a luz do mundo. O nosso Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão diante dos bons e dos maus. Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tem algum Amã na tua vida? Descansa. Deus sabe trabalhar. O segredo meu e teu é: não se incline diante de outros deuses. Aleluia. E vieram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruísse, matassem e fizesse parecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, criança e mulheres, em um mesmo dia, e 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse os seus bens. O mês de Adar era o mês de um deus deles. Quer dizer, foi tudo muito bem preparado, muito articulado. Só que Naamã esqueceu que quem está em cima é quem vê tudo. É Deus. Deus sonda mente, corpo, alma e coração. Não se preocupe com as afrontas. Não se preocupe com as críticas, com os deboches. Não. Deus vê todas as coisas. Ele se inclina para ver a terra. Ele conhece quem é quem. Ele sabe sua seriedade, minha seriedade. E ele sabe quem brinca. Jesus é justo. A Bíblia diz no livro de Ana tinha experiência com Penina. Jó nem se fala de que experiência tinha. Foi que eles disseram que Deus tem uma balança no céu. A balança do Senhor é justa, é perfeita. Então eu continuo te dizendo, não se inclina diante de outros deuses, independente da situação. Porque a situação aqui era terrível, era final, era caótica, era morte, era extermínio para os judeus. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Você já pensou? Aquelas cartas chegando, os judeus cientes daquilo, e as pessoas que odiavam os judeus, tudo se preparando para destruir, de criança, velho, jovem, adulto, ancião, a tudo e a todos? Você imagina quantas pessoas não chorou, não se desesperou, não ficou ansiosa, inquieta, doente antes da época? E muitas vezes assim fica eu e você, doente, só com rinjo, só com grito, com o assombro, a cara nojenta de Satanás. Tenha medo não, descansa. Jesus sabe trabalhar. O meu segredo e o teu é adoração ao verdadeiro Deus. É só isso que ele quer. Aí no último versículo aqui, do capítulo 3 de Esté, diz: E os correios, pois impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou a fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Em outra Bíblia diz que ela estava em desespero, com certeza. Enquanto muitos bebem, outros choram. Veja que aqui ele estava com o rei bebendo. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, em nome de Jesus, não te assusta não. Descansa no Senhor. Não se incline diante de outros deuses. Amém? E para terminar hoje, eu falo aqui em Isaías 43, 10 e 11. Olha o que o Senhor orienta a mim e a você. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que eu saibas e me inclieis, e para que eu saibas e me incleias, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aí o 11 diz, eu, Senhor, o fora de mim e não há Salvador. Eu, Senhor, sou. Eu sou o Senhor e fora de mim
não há Salvador. Não tenha que temer. Olha o que diz também Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus age. Deus é amor, mas é justiça. Deus é grande e poderoso. A Bíblia diz que ele se inclina para ver a terra, que o mar é uma concha d'água na mão dele, Isaías falou. Então não há motivo para mim e para você se assustar com as adversidades da vida. Então não esqueça, não se incline diante de outros deuses, porque o meu Deus e o teu é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Aqui o povo judeu estava em aflição, mas amanhã a gente já vai ver o capítulo 4 de Esther. E a gente sabe que o Senhor estava aí o tempo todo. Na minha aflição, na tua aflição, no medo, na dor, na enfermidade, no desemprego, o Senhor está presente. Está sonhando com a casa e não tem? O Senhor está presente. Qualquer que seja a situação difícil, o Senhor está presente. Porque muitas vezes Ele está provando, Ele está permitindo. Mas eu sempre digo, a dor de hoje é a alegria de amanhã. E o segredo para a vitória é, não se incline diante de outros deuses. Amém? Olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou, aleluia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Um cheiro no coração de todos. E até amanhã, no livro de Esther, para a glória do Senhor. Amém?